Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a doutrina bíblica do inferno, não é? Esse tema tão debatido na história da igreja, tão debatido nas igrejas, se é literal, se o inferno é simbólico, se o inferno é só por um tempo, se o inferno é real ou se isso é invenção da igreja para assustar os cristãos, né? Hoje nós vamos falar sobre a doutrina bíblica do inferno. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, não deixe de se inscrever, de ativar aí o sininho de notificação, porque toda semana, no mínimo uma vez por semana, nós estaremos trazendo aqui um conteúdo para você a respeito da palavra de Deus, um estudo sistemático a respeito de algum tema, né, da Escritura. Nós estamos encerrando aqui hoje, essa é a nossa última aula sobre escatologia, né? Nós estamos falando aí sobre a doutrina bíblica do inferno, né? Começamos com escatologia e falamos sobre a volta de Cristo, falamos sobre o milênio, falamos sobre o anticristo, né? Falamos sobre o grande tribunal, né, o grande trono branco, e agora nós vamos falar, né, o último assunto aí dentro desse tema escatologia é a doutrina do inferno, que nós vamos concluir hoje, né, mas sempre nós teremos estudos bíblicos aqui com temas relevantes para que nós aprendamos cada vez mais da palavra do Senhor. Já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e nós iremos aí iniciar com esse tema, não é tão obscuro, muitas vezes, na mentalidade do pessoal. Então, o que é o inferno? O inferno é um lugar de destino eterno e consciente para o ímpio. Então, o que a Bíblia nos apresenta sobre o inferno é que é um lugar literal, é um lugar que existe, não é um estado de espírito, não é um lugar por um tempo, é um destino eterno e consciente para o ímpio, aquele que não aceitou a Cristo, aquele cuja a expiação de Cristo não o alcançou. Esse homem e essa mulher estão destinadas ao inferno, né? Isso está lá em Mateus 25, 30. Nós vamos ler as passagens para ficar bem claro que essa é uma doutrina bíblica. Mateus 25, verso 30, diz assim: e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui o texto está falando sobre a parábola dos talentos, né? Foi dado talentos a um homem e ele era um servo inútil, ele não multiplicou, não trabalhou com aquele talento. E o que aconteceu foi que ele foi levado, foi destinado ao inferno por conta da sua indisciplina, por causa do jeito pecaminoso com que ele agiu para com Deus. Marcos capítulo 9, verso 43, né? Diz assim: e se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. O que Jesus está querendo dizer aqui é que aqueles que têm algum pecado, que têm alguma coisa que lhe faz pecar, que lhe faz desobedecer a Deus, ele precisa romper com aquilo totalmente, porque é melhor ele ficar sem aquilo, mesmo que seja uma mão, mesmo que seja um braço, mesmo que seja partes preciosas do seu corpo, é melhor ele ficar sem esse membro do que ele ir para o inferno, do que ele padecer no inferno com o seu corpo perfeito, né? E Jesus fala aqui que é o fogo inextinguível, é algo que ninguém consegue apagar, é algo que nada apaga o fogo. Essa ideia de consumir, de consumir a carne, de destruir, de aniquilar, né? De sofrimento eterno, permanente e contínuo, né, que nunca acaba. Essa é as descrições que Jesus está fazendo aqui a respeito do inferno. Outra passagem interessante é do rico e do Lázaro, que está lá em Lucas 16, um texto bem conhecido, o rico e o Lázaro, 16, os versos 22 até o 24,
Diz assim: acontecer morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, o texto está mostrando aqui, até esse verso 23, que ele estava no inferno, estando em tormentos. Ele levantou os seus olhos e viu de longe Abraão e Lázaro. Então, é uma pessoa que está consciente. Ela está viva, ela está sentindo tormentos, ela está sentindo dores na sua carne, no seu corpo. Então, o que esse texto a princípio nos mostra é que o inferno é algo literal e que ele está reservado para aqueles que não agradaram a Deus, e há tormentos aqui eternos e conscientes. A pessoa vai saber quem é, vai saber que está ali, vai sentir aquele pavor, né? Não é algo apenas simbólico, não é algo apenas na mente, mas sentindo tormentos, né? E aí olha o que ele pede, o verso 24. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então há um tormento aqui, e a ideia é que é um tormento todo físico, né? Porque ele pede água. Então é um local onde ele está privado de beber água, e ele está num tormento de chama, de fogo, mas é um fogo que não o consome a ponto de o destruir e o aniquilar totalmente, mas ele sente que está em tormento. Imagina só você ser consumido por um fogo, ser alcançado por um fogo que não te consome, né? Pessoas que estão sendo queimadas, a morte é um alívio, porque aquilo chega ao fim, né? Ela perde a consciência, perde a vida, e aquela dor deixa de o afligir, o alcançar. Mas aqui não há morte, né? Só há uma vida, que não é vida, né? O que a Bíblia chama de vida é estar com Deus e não estar no inferno. Mas é uma espécie de vida aqui, mas é uma vida extremamente repugnante, não é uma vida extremamente de sofrimento, de tristezas, de angústia, de solidão, de desamparo, a ponto de um rico pedir que uma gota de água seja posta na sua boca, tamanha a sua sede, tamanha a sua aflição, né, vivendo nesse ambiente. Por fim, Apocalipse 19, dos versículos 9 até o 11, diz assim: Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me diante... aqui o verso 12, mais precisamente, né? Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há diademas, tem no nome escrito... não, acho que não é esse texto, não. Acho que aqui está falando do júbilo no céu, né? Não está falando muito sobre o inferno aqui, não. Acho que foi um erro aí de digitação da minha parte, vocês me desculpam. Mas aqui é a menção do júbilo no céu, né? Aqui já é outra descrição. Mas o que fica bem claro aí nesses 3 textos que eu coloquei para você é que o inferno é literal e ele é uma aflição no corpo, não é? Não é uma coisa simbólica, não é uma coisa que vai afetar apenas o meu psicológico, não é uma coisa que vai danificar, que vai me levar só a pensar coisas ruins, né? Como muita gente tem dito às vezes. Não, o inferno é uma aflição literal no corpo. Você vai sofrer isso, você vai sentir isso, não é? E é interessante que o inferno é mencionado na Bíblia 30 vezes. Dessas 30 vezes que o inferno é mencionado, 20 vezes estão no Novo Testamento, né? E a maioria delas foi falado por Jesus. Então, o inferno é real, o inferno existe.
a ideia do castigo eterno é negado por alguns crentes, né, e seitas oriundas do cristianismo. A teologia liberal tem negado, muitas vezes, a doutrina bíblica do inferno, não é? Tem entendido isso como apenas um momento em que a igreja quis botar medo nos cristãos, não é? De que o inferno não é literal e que isso não existe, que Deus punir, não é? Essa ideia não existe, o que existe é uma espécie de aniquilacionismo, não é? Os justos vão para o céu, mas os ímpios serão mortos, né? O castigo do ímpio é não estar com Deus, né? Ele vai ser aniquilado, ele simplesmente vai deixar de existir, né? Essa é uma doutrina herética, isso não está na Escritura. Pelo contrário, né? A doutrina bíblica do inferno é real e existem muitos textos bíblicos que provam a existência de um inferno literal e que aqueles que não amam a Deus e que não o aceitaram serão lançados nesse local. A seita herética adventista também não crê na doutrina do inferno, né? Eles entendem que haverá um aniquilacionismo, né? Como está aí. Algumas bases bíblicas para o aniquilacionismo, eles usam Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Vamos ver o que está aí em Filipenses 3, 19, que com certeza não tem a menor chance, não é, de ser expresso, mas eles dizem que sim, né? 3,19 de Filipenses diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O destino deles é a perdição, né? Eles dizem, olha, o texto não diz aqui que o destino deles é o inferno. O destino dos ímpios é a perdição, é a destruição, né? É o aniquilamento, é deixar de existir, não é? É isso que vai acontecer com o ímpio. E eles entendem dessa maneira, que o ímpio simplesmente vai deixar de existir, não é? Esse é o castigo que Deus destinou aos ímpios, simplesmente não existir, será aniquilado. 1 Tessalonicenses 5,3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto àquele que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Repentina destruição. Para os adventistas, né, e para os que pregam a doutrina aniquilacionista, que é herética, né, com certeza, eles afirmam que essa palavra destruição significa a eliminação total dos ímpios, né? Não, os ímpios não permanecerão. Então, o que está acontecendo aqui é que o ímpio será aniquilado. O que Paulo está dizendo aqui é que não haverá mais a menor possibilidade da existência do ímpio. O justo, sim, o justo estará com Deus nos céus da Nova Jerusalém, mas o ímpio não. O ímpio será aniquilado, será destruído, né? Talvez ele passe ali por um período de sofrimento, mas isso não vai ser eterno. O sofrimento do justo, do ímpio, não é eterno, é só um período de tempo, não é? Porque Deus não vai permitir que ele sofra por todo esse tempo. Pelo contrário, será aniquilado antes disso. 2 Tessalonicenses também, 1,9, é um texto muito usado por eles, que diz assim: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, aos ímpios estão destinados eterna destruição. Serão destruídos, serão aniquilados, né? Não vão existir. É isso que os aniquilacionistas entendem sobre o inferno. Ele simplesmente não existe. O inferno é algo criado pelos homens. O que Jesus está dizendo ali é outra coisa. Estava relacionado ao povo judeu ou estava relacionado a um castigo que vai durar um curto período de tempo e depois o ímpio será aniquilado. E por que a doutrina do inferno não faz sentido
para os aniquilacionistas? Por que essa doutrina é tão devassa, é tão cruel, é tão ruim? Né? Primeiro que eles entendem que é uma incoerência com o amor de Deus. Né? Então, se Deus é amor, se Deus ama as suas criaturas, né, é incoerente um Deus de amor, um Deus que ama as suas criaturas, levar o povo ao inferno. Imagina como pode Deus, sendo amor, não é, deixar o povo ir para o inferno, fazer com que o povo permaneça para todo sempre no inferno. Isso não faz sentido, né? Isso vai em contrariedade com o amor de Deus. Deus é amor, Deus não gosta de ver as pessoas sofrer, Deus não gosta de ver o seu povo desamparado, né? Deus não gosta de ver pessoas sofrendo, aí ele sofre junto também, né? Coisas desse tipo. Então os aniquilacionistas entendem e colocam o amor de Deus nessa interpretação, nessa ideia, entendem que é impossível Deus punir o ímpio de maneira eterna, porque o seu amor para com eles é muito grande e ele jamais vai fazer isso. A incoerência também é uma espécie de injustiça, né? Desproporção. Por que injustiça? Porque o ímpio pecou só uma vez, ou pecou só nessa vida, pecou, vamos supor, e a pessoa viveu 70 anos. A pessoa viveu 70 anos no pecado. Ele vai ter que passar a eternidade no inferno por causa de 70 anos no pecado. Será que ele não pode viver um momento de sofrimento aí só de 10 anos, só de 5 anos, de 15 anos, de 1 ano? Há uma desproporção na visão aniquilacionista. A pessoa passou só uma vida pecando e vai passar a eternidade sem Deus, vai passar a eternidade no inferno. É desproporcional, não é? É o que eles dizem. A presença contínua de criaturas más prejudica a eternidade perfeita. Então, outra menção deles é que se no porvir as coisas serão perfeitas, se no novos céus e na nova terra tudo vai ser perfeito, não vai ter maldade, não vai ter crueldade, não vai ter tristeza, não vai ter solidão, não vai ter rancor, não vai ter ódio, não vai ter lágrimas, não é? Então, essa presença contínua do mal, essa presença do inferno, essa presença de pessoas que não são salvas, essa presença de pessoas chorando, gritando, isso prejudica a ideia de eternidade. Isso parece que mancha a eternidade perfeita que a Bíblia diz que irá acontecer. Alguns argumentos, né? Esses são alguns argumentos que os aniquilacionistas nos apresentam a respeito do inferno, né? Que não existem de maneira eterna na visão deles, né? Aí uma refutação bíblica a respeito disso é que destruição nem sempre implica no ato de deixar de existir, mas efeitos destrutivos do juízo final. Então, nós não podemos enxergar essas expressões de destruição na Escritura como sendo meramente a implicação de um estado eterno de destruição, de aniquilacionismo. Não é? Às vezes, quando a Bíblia fala de destruição, está falando de um contexto em que as pessoas serão levadas ao efeito destrutivo do seu próprio pecado, não é? O que a Bíblia está dizendo aqui é que essas pessoas não estarão mais com Deus. A pior coisa de todas é o afastamento dessas pessoas da presença de Deus. Então, não estar com Deus é uma destruição. O texto diz a Bíblia diz que os salvos irão para a vida eterna, mas os ímpios para a morte eterna. Isso não significa que eles vão deixar de existir. Não é uma morte numa ideia como nós temos hoje. É uma ideia de morte porque é afastamento de Deus, né? Não existe vida sem Deus. Não existe vida perfeita, vida plena, sem a presença de Deus. E é para esses lugares que os ímpios vão. Num local onde só há a ira de Deus. A glória de Deus, a graça de Deus, as misericórdias de Deus não estão ali. Por isso que aquele ambiente é chamado de morte. Não é uma morte literal, como nós entendemos hoje,
aniquilou, acabou a vida humana. Não, não é nesse sentido. Morte ali tem um sentido muito mais de afastamento de Deus. Então, os ímpios vão para o afastamento eterno da graça, da misericórdia e da bondade de Deus, onde irão para o inferno, onde só há a fúria de Deus, a ira de Deus contra o pecado. É isso que quer dizer. Então, essa destruição não tem nada a ver com uma destruição literal. Deus está sendo coerente, sim, porque seu amor está enraizado em sua lei. Então, uma das coisas que nós devemos observar aqui é que há total coerência em Deus mandar para o inferno eternamente uma pessoa que pecou, e o seu amor aqui não está de maneira nenhuma em desarmonia com mandar pessoas ao inferno. Porque o amor de Deus está primeiramente direcionado e enraizado na sua lei, naquilo que ele estabeleceu. Então, é claro que quando você ama demais uma coisa, quando você ama uma coisa, você destina ódio e rancor e ira a outra coisa. Então, se você ama crianças, com certeza você odeia a pedofilia. Se você ama a Deus, com certeza você tem que odiar o pecado. Se você ama a santidade, com certeza você odeia a promiscuidade, o pecado. Então, você tem um amor canalizado, você tem um amor direcionado a determinada coisa. Então, Deus ama a sua lei, Deus ama a santidade e ele abomina o pecado. Então, por abominar o pecado, é óbvio que as pessoas serão punidas pelos seus pecados, né? Essa ideia de que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, isso não faz sentido na Escritura. Deus não vai punir o pecado. O pecado é algo abstrato, o pecado está em pessoas. Então Deus vai punir pessoas pelos seus pecados. O pecado não tem poder em si, né? De Deus pegar ele assim e falar, olha, eu vou punir o pecado, vou trancar o pecado, vou amarrar o pecado. Não, o pecado está no ser humano. Natureza pecaminosa está na pessoa, na criatura. Né? Então o que Deus vai fazer é punir pessoas. Deus vai punir pessoas, e a sua ira está destinada sobre pessoas que deram lugar ao pecado mais do que a santidade, mais do que o amor a Deus. Então, quando Deus leva pessoas ao inferno, quando Deus pune com o inferno as pessoas que fizeram o mal, ele não está agindo em contrariedade ao seu amor. Pelo contrário, ele está agindo coerentemente com o seu amor. O seu amor a quem? O seu amor à justiça. Né? Quando você vê um criminoso indo para a cadeia e pegando a penalidade que ele precisa pegar, você fala assim, nossa, como esse juiz ama a lei, como esse juiz obedece. Você não diz que o juiz é alguém sanguinário, que o amor dele está errado, que ele está em contrariedade com o amor. Não. Você diz, olha, que bom, que perfeito, que justo, não é? Como esse homem ama a lei. Então, se você ama a lei, com certeza você vai aborrecer aqueles que desobedecem à lei. E é isso que Deus está fazendo. Seu amor está em plena harmonia com com as suas ações. Né? O seu amor está em plena harmonia com aquilo que ele está fazendo. Não há aqui nenhuma discrepância nem nada do tipo. Não sabemos a extensão do mal praticado por nossos pecados. Exatamente. Nossa, nós vamos pecar aí, 50, 60 anos e Deus vai mandar a gente para o inferno para passar a eternidade no inferno. Isso é desproporcional. Não, não é desproporcional. Porque não é você que sabe a proporcionalidade dos seus pecados. Você não sabe a extensão dos seus pecados. Quando Adão peca, Deus chega a Adão e diz, onde você está, Adão? A pergunta aqui não é onde você está geograficamente. A ideia aqui é onde você está espiritualmente. Você tem noção do que você fez? Você sabe onde você está, Adão? Você sabe quais são as consequências dos seus atos? Você sabe o que isso vai levar você a viver a partir de agora? Você sabe quais são as consequências que você trouxe à humanidade diante daquilo que você fez?
É isso que Deus está perguntando a Adão. Então, nós não sabemos as consequências dos nossos pecados, nós não sabemos as extensões dos nossos pecados. É Deus que sabe. Deus é o justo juiz. É Ele que sabe punir de acordo com aquilo que nós merecemos. E não nós. Não é? Quando você comete um crime, as pessoas que cometem crime, vocês não chegam para o juiz e falam assim: olha, eu quero 5 anos de prisão. Olha, eu acho que eu mereço só 6 meses de prisão. Não, quem determina isso é o juiz. É ele que sabe. Ele que conhece as leis. Não é? Ele que entende das leis. Deus foi aquele que estabeleceu as suas leis e nós estamos dentro do seu mundo, então é Ele que diz as regras, não somos nós. Né? Isso é muito idólatra da nossa parte, né? Isso é de se achar Deus, de dizer, de querer dizer qual é a extensão do nosso pecado. Não somos nós que dizemos isso. Né? Nós estamos num mundo criado por Deus, nós somos criaturas dele. Nós somos regidos pelas leis de Deus e não pelas leis que nós estabelecemos. Então, se nós infringimos a lei de Deus, é Deus quem nos dará a pena e não nós. Nós não podemos falar que isso é injustiça, porque nós quebramos a lei dele. Não é? Então, nós devemos nos guardar, então nós devemos ter essa consciência de que nós não temos consciência total dos nossos erros, dos nossos pecados. É Deus quem sabe. Então, se tem alguém que sabe nos punir, que tem pleno poder e autoridade para nos punir como o ímpio merece, é o próprio Deus. Então não há injustiça, não há incoerência e também não há aí um exagero. Deus não está exagerando, enviando o ímpio para passar uma eternidade no inferno. Porque ele não está quebrando quem estabelece o poder e a extensão do pecado é o próprio Deus, porque Ele é quem conhece, né? E também a gravidade do pecado não está apenas naquilo que nós cometemos, mas contra quem nós cometemos. Nós não pecamos contra o nosso irmão apenas, nós não pecamos contra uma pessoa como contra qualquer um do mundo. Nós pecamos contra o Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, essa é a profundidade do pecado. Não o que nós fizemos, mas contra quem nós fizemos. Essa é a grandiosidade do nosso pecado. É por isso que há uma eternidade de castigos para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, porque pecaram contra um Deus santo e um Deus eterno, criador de todas as coisas. O maior ser de toda a existência, não é? Aquele que criou céus e terras, aquele que é maior do que todas as coisas. É contra ele que nós pecamos. Então é contra ele que nós vamos prestar conta. E se nós pecamos contra um Deus que é eterno, o nosso castigo, o castigo daqueles que não amam a Deus serão eternos. Outra questão do inferno que é interessante é que, embora todas essas coisas aconteçam, e muitas vezes a gente fica pensando, né? Nossa, a gente fica com um temor no nosso coração do castigo de Deus. Mas, quando nós estivermos retos, totalmente libertos do pecado, nós teremos um coração que compreende tudo aquilo que Deus faz. Hoje nós não compreendemos, né, como um todo. Mas um dia nós teremos um coração que vai louvar a Deus porque houve justiça e Ele enviou os ímpios ao inferno. Olha o que diz aqui Apocalipse 1, 19, do 1 ao 3. Depois destas coisas ouvi no céu uma com grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então, a igreja aqui na eternidade está louvando a Deus, glorificando a Deus, porque o Senhor Deus puniu os ímpios no inferno. Não é? Então, nós vamos glorificar a Deus e exaltar a Deus por causa disso, por meio dessa ação, porque os atos de justiça do Senhor se foram
foram manifestos, não é? Outra coisa interessante que nós precisamos observar também é que há uma distinção entre inferno e lago de fogo. O inferno é um período intermediário. Não existe sono da alma. Essa é uma doutrina herética adventista também. Não existe sono da alma. Quando você morre, o seu corpo dorme, a sua alma dorme, e você fica aguardando aí até o dia que Jesus voltar, você está dormindo, você está Não, isso não existe. A Bíblia fala de um estado intermediário, e o nome desse estado intermediário para o ímpio é o inferno. Para o justo é o paraíso. Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, após a sua morte, o seu espírito estará comigo no paraíso. Esse é o estado intermediário. O paraíso é um estado espiritual, assim como o inferno também é espiritual. As pessoas estão lá conscientes, mas não na sua carne, no seu espírito. Na ressurreição, tanto o ímpio como os justos receberão corpos. O justo, um corpo glorificado, e o ímpio, um corpo para sua condenação. E aí sim, serão lançados o ímpio no lago de fogo e o justo irá para a Nova Jerusalém, que é uma cidade literal. Tá? O céu não é simbólico, o céu não é espiritual. Nós, se você tem algum problema aí com a ideia de ressurreição, de corpo, leia 1 Coríntios, né, a partir do versículo do capítulo 14, né? Ou é 15? Deixa eu só conferir aqui. 1 Coríntios, isso, a partir de 1 Coríntios 15. Leia 1 Coríntios 15, que você vai tirar a sua dúvida aí sobre ressurreição dos corpos. Nós teremos um novo corpo. E nós vamos habitar uma cidade literal. A Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu, é uma cidade. É literal, tá? Tem portas, tem janela, tem ruas, tem árvore, tem céu, tem... Então, Deus vai restaurar todas as coisas, né? O céu não é algo espiritual. A gente não vai ficar pulando de nuvenzinha em nuvenzinha. Não, isso não existe, tá? O céu a eternidade com Deus é literal. Então, Apocalipse 20, versículo 13, diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Olha isso. Capítulo 20, versículo 13. Deu ao mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, o que a Bíblia nos mostra aqui é que haverá um local onde tanto o inferno como a morte serão lançados, né? Haverá a morte da morte, a extinção da morte. Só vai haver vida depois disso. E Deus, no último dia, vai lançar a morte, tanto a morte como o inferno, no lago de fogo. Esse é o local que parece ser um pouco pior do que o inferno e que é o estado eterno dos ímpios, que vão passar por tribulações, não só no seu espírito, mas no seu corpo também. Então, é isso que a Escritura nos mostra e nos apresenta sobre o inferno. Os justos terão a ressurreição do corpo no último dia e estarão na Nova Jerusalém. Os ímpios, também ressurretos com o corpo para destruição, irá para o lago de fogo, junto com a morte e o inferno. Essa é a doutrina bíblica do inferno. O que você acha de tudo isso? Deixa aí nos comentários. O que você pensa a respeito? Você concorda? Não concorda? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, né? Nos questione, né? Leia a sua Bíblia, saiba mais sobre o inferno, estude sobre isso e com certeza o Senhor Deus vai trazer iluminação ao seu coração e você vai compreender cada vez mais essa difícil doutrina, mas que é necessária e que o Senhor Jesus nos dê graça e sabedoria para nós entendermos, compreendermos isso e não estarmos lá, né? Que nós amemos cada vez mais o céu e a eternidade que Cristo tem a nos dar. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.